Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Joelso Trajano falando aqui e a aula de hoje será sobre história. E eu duvido vocês adivinharem sobre qual fato histórico vai ser a aula de hoje. Tá fácil, né? 21 de abril, vulgo feriado de Tiradentes. Por isso estou aqui, ó, sentadinho no meu sofá, relaxando, mas trazendo esse conteúdo valioso para vocês. Já adianto que a aula vai ser um pouco longa, justamente para retratar, né, essa figura ilustre que foi Tiradentes, que até os dias de hoje gera tanto debate para a nossa sociedade, não é verdade? Então já começo perguntando a vocês, quem foi Tiradentes? Foi o herói? O bode expiatório? O mito da república? Ou tudo junto e misturado em uma pessoa só? Bem, como todos sabem, Tiradentes se chamava José Joaquim da Silva Xavier. Nasceu em Minas Gerais, né, sudeste do nosso Brasil, em 1746. Não era nenhum general, nenhum homem de grandes posses, não era rico, muito menos um político influente e poderoso. Tiradentes foi um simples tropeiro, dentista, por isso daí o apelido Tiradentes, e militar de baixa patente. Mas era principalmente um inconformado com o Brasil daquela época. Muitos impostos, muita exploração por parte da coroa portuguesa e quase nenhuma chance de vida digna para quem não era da elite, ou seja, para quem não era estimado, cheio de dinheiro. Mas foi aí que no final do século XVIII a produção de ouro em Minas Gerais começa a cair, começa a entrar em declínio. Porém, os impostos por parte da coroa portuguesa continuaram absurdos, altíssimos. Meus alunos aí devem lembrar, tinha o imposto do quinto, que era 20% de todo o ouro que era extraído, de tudo que era produzido, ia para a coroa portuguesa de mão beijada, 20%, não é mesmo? E tinha também a temida derrama, uma cobrança forçada da coroa portuguesa, quando essa meta de 20% não era atingida. Então simplesmente a coroa batia na tua porta querendo levar bens valiosos que você tinha na sua casa. Mas estou dizendo mesmo, é nesse cenário, nesse contexto, que a Inconfidência Mineira começa, um grupo de intelectuais, padres, militares, elites locais, inspirados pela independência dos Estados Unidos e pelas ideias iluministas de liberdade e o fim do absolutismo, né? O fim do poder absoluto da monarquia, o fim desse poder absoluto do rei. Então, Tiradentes era o mais pé no chão, porém também o mais ousado do grupo. Enquanto muita gente lá do movimento falava baixinho, com medo de se expor, Tiradentes botava a boca no trombone, meu filho. Ele defendia abertamente a independência e a ruptura com Portugal. A ruptura aí com a coroa portuguesa. Então, quando o plano foi delatado, ou seja, veio um cabueta, um X9 e entregou aí o plano, entregou aí o que seria a Inconfidência Mineira, e o negócio, na verdade, de Inconfidência Mineira, nem saiu do papel, porque a coroa aí agiu rapidamente, prendeu todo mundo e os ricos conseguiram aí penas mais leves, né? Vocês lembram de alguma coisa parecida com hoje em dia? Já Tiradentes, esse aí lascou-se. Foi escolhido como exemplo. E em 21 de abril de 1792, ele foi condenado à morte por enforcamento no Rio de Janeiro. Depois ainda acharam pouco condenar ele por enforcamento, ainda acharam de esquartejar todo o corpo de Tiradentes, onde parte do seu corpo foram expostos em praça pública e em caminhos, né, que davam aí nas Minas Gerais, como recado claro, é isso que acontece com quem enfrenta a coroa. Então, todo mundo ficou pianinho, cada um ficou na sua, mas durante o Império, Tiradentes era visto como um traidor. Apenas com a queda da monarquia e início da República, em 1889, com a proclamação da República, que Tiradentes viria a ser um herói oficial, né? Com a República, o que é que aconteceu? Porque hoje temos o feriado de Tiradentes. A República, pessoal, precisava de um mártir da liberdade, um símbolo pela luta da liberdade, e quem se encaixou direitinho
Quem se encaixou perfeito? Isso mesmo, Tiradentes. Mas aí o que é que aconteceu também? Como não havia um retrato fiel de Tiradentes na época, aí artistas como Pedro Américo começaram a idealizá-lo, representá-lo como uma espécie de Jesus brasileiro. Barba longa, cabelos compridos, madeixas compridas e um olhar sereno. Porém, essa imagem, pessoal, amplamente que conhecemos aí, é difundida pela internet, é uma imagem simbólica, não é um retrato fiel de Tiradentes, tá bom? O Tiradentes o Tiradentes real mesmo, era muito menos do que um santo de quadro, nessa imagem que conhecemos. Era um cara mais humano, cheio de limites do seu tempo. Não lutava por um Brasil perfeito, que significava igualdade para todos, mas por um Brasil menos injusto. E acabou pagando aí sozinho a conta de um sonho coletivo. Mas a reflexão que eu quero deixar para vocês é que lembrar de Tiradentes hoje não é só lembrar de um feriado. Muito gostoso, né? Quem trabalha aí, quem iria trabalhar aí, eu tenho certeza que adorou. Mas lembrar Tiradentes é encarar o fato de que ainda temos privilégios blindados para alguns, não é, pessoal? Os ricos, e injustiça caindo mais pesado nos de baixo, os mais pobres. É um sistema, né, que sempre acha alguém substituível para pagar o pato. No fim, Tiradentes não é um herói distante, tá? É um sujeito comum que foi até o fim naquilo que acreditava. Então a pergunta é, para vocês, Tiradentes, ele é herói, vítima ou um mito fabricado? Fabricado. Ninguém faz não sair a palavra. Fabricado. Se você chegou até aqui, comenta aí. Tiradentes, herói, vítima ou mito fabricado? Quero ver como você enxerga esse personagem nos dias de hoje.